Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, eu gostaria de deixar, a palavra de Deus para você, nessa tarde, ou de manhã, ou à noite. Não sei que hora que você vai assistir, mas que você possa, compartilhar essa mensagem no seu grupo de WhatsApp, também no seu Facebook, Você que é deste canal, compartilhe, tá bom? Essas mensagens. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like para que possamos cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15. O meu objetivo através desse canal é esse, tá? Eu tenho falado muito isso, tá? O objetivo desse canal é exatamente esse, tá? O evangelho ser pregado a toda criatura, Sabemos que, graças a Deus, a gente mora num país a qual nós temos liberdade de religião, liberdade de expressão, E, infelizmente, existem países que não existe isso, Que nem o país onde foi a Copa do Mundo, lá eles são obrigados, melhor dizendo, a adorar a só um Deus, que é o Maomé, Para você ter uma ideia, a Bíblia naquele país é proibida, Então, para você ver, a gente tem um país abençoado, Onde nós podemos cultuar a Deus e ninguém vai nos impedir disso, Mas que você possa compartilhar, então. Eu tenho orado a Deus para que a igreja virtual entre nesses países. Se a igreja física não pode entrar, se fisicamente o evangelho é proibido de entrar nesses países, então que virtualmente assim aconteça, tá? E o objetivo desse canal é esse, tá bom? Eu tenho 37 inscritos, mas eu creio no poder de Deus que, pela vontade e permissão dele, há de se multiplicar para 37 milhões de inscritos, Segundo a vontade de Deus, tá bom? Então eu conto com a tua ajuda para que isso assim venha acontecer, tá certo? Então vamos à palavra de Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. É o título da nossa mensagem. Às vezes tem pessoas que elas relutam em fazer aquilo que Deus manda. Eu fico observando o que tem de pessoas que Deus tem falado com ela, em determinado assunto, aquilo que ela tem que fazer, qual a decisão que ela tem que tomar, mas a pessoa, muitas das vezes, ela não faz. Quantas pessoas que até hoje elas estão brigando consigo mesmo para não fazer aquilo que Deus tem mandado. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vive a palavra de Deus, quando você vive o que está escrito, você pode ter certeza que você não vai ter prejuízo na sua vida. Pelo contrário, você será uma pessoa bem-aventurada, você será uma pessoa feliz, Os teus caminhos serão caminhos de prosperidade. E quando eu digo prosperidade, o que é prosperidade? Será que é só financeiramente? Não, em todas as áreas. Prosperidade é quando a gente é realizado em todas as áreas, é quando tudo na nossa vida dá certo. E para isso acontecer, é simples. É só você fazer aquilo que Deus está te pedindo para você fazer.
mas eu fico vendo o que tem de pessoas que elas estão brigando consigo própria para não fazer o que Deus manda, né? Eu falei num culto que eu fiz que se o pregador ele falar a mesma palavra, que se o pregador ele falar a mesma mensagem, nunca pense que o pregador não estuda a Bíblia, de jeito algum. Se Deus ele leva o pregador a falar a mesma mensagem, é porque ele está insistindo com alguém. É porque ele está falando com uma pessoa, ele está falando com pessoas, para que essas pessoas decidam fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente vê muitas pessoas que estão aí brigando com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo fala para a pessoa fazer uma coisa, a pessoa vai lá e faz outra. O Espírito Santo manda a pessoa ir por um caminho, né? A pessoa vai por outro. Quantas pessoas que já não é de hoje, que Deus está falando com ela, perdoa tal pessoa que te ofendeu. Aí a pessoa fala assim, não, eu não perdoo. Quantas pessoas que o Espírito Santo já está falando com ela, né? Pare de cometer esse pecado. Quantas pessoas que o Espírito Santo está falando com ela, se case, não viva amasiado. Mas aí a pessoa ela fala, não, mas se eu casar eu vou perder a pensão do meu marido. Eu já vi pessoas falando isso. Não, mas eu não posso casar, porque se eu casar, né, eu vou perder a pensão do meu marido. Aí a pessoa vive naquela situação amasiado, né, que a Bíblia chama de fornicação. Meu amigo e minha amiga, é momento de você despertar e parar de querer ficar brigando com Deus. Tem gente que em vez de ela resistir o diabo, ela resiste a Deus. Nunca vi isso, meu Deus. A Bíblia diz em Tiago que nós temos que resistir o diabo e ele fugirá de nós. Que nós temos que sujeitar a Deus. Mas tem gente que está fazendo o ao contrário. Tem gente que ela está resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Aí tem gente que fala assim, mas ministro, eu não estou me sujeitando ao diabo. Quando você recusa fazer o que Deus manda, meu amigo e minha amiga, indiretamente você está se sujeitando ao diabo, sim. Indiretamente você está se colocando nas mãos de Satanás, sim. Isso é coisa séria. E eu pergunto, até quando a pessoa vai ficar relutando e não fazer o que é certo? Quantas pessoas que trabalham, que têm um comércio próprio, que às vezes no comércio dessa pessoa ela vende bebida alcoólica, e o Espírito Santo tem mandado ela parar de vender e ela não para. Ah, mas eu vou perder meus freguês. Ah, eu vou perder meus clientes, meu amigo e minha amiga. Ainda que você perca os fregueses que compram bebida alcoólica, cigarro, mas eu te falo uma coisa, Deus ele vai te dar muito mais. Deus ele vai multiplicar os seus fregueses, os seus clientes. Desde que você decida fazer o que é certo, desde que você decida fazer a vontade de Deus. A pessoa fala assim, ah ministro, mas eu não bebo, mas se você vende bebida alcoólica no seu comércio, você está conveniente com o erro do mesmo jeito. Você está cooperando com a morte de alguém. Você está cooperando com a perdão da palavra, com a desgraça de alguém, com a destruição de alguém. Você está cooperando com o vício de alguém. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. É igual o traficante, né? O traficante ele não mexe com droga, mas ele vende. Então dá na mesma. Às vezes a pessoa é da igreja, a pessoa é cristã e ela tem um comércio. No comércio ela vende bebida alcoólica, ela vende cigarro, está pecando do mesmo jeito. Ainda que a pessoa não pratique isso, mas ela está cooperando com quem pratica. E às vezes tem pessoas que o Espírito Santo já
já está falando com ela, já não é de hoje para ela fazer isso, para ela abandonar esse caminho. Quantas pessoas que o Espírito Santo já tem falado para ela parar de mentir. Ah, mas se eu parar de mentir, eu vou ser mandado embora do meu serviço. Ah, se eu parar de mentir, eu vou ter prejuízo, ainda que você seja mandado embora. Mas, se essa porta se fechar, eu te garanto que Deus te abre outra. O que existe pessoas que elas preferem agradar os outros e desagradar a Deus, como tem pessoas assim, que ela prefere deixar de fazer a vontade de Deus para ficar fazendo o que os outros mandam. Eu falei num culto que eu fiz, que agora nós estamos nos aproximando do Natal, né? E tem casais de crentes que vão aceitar em sua casa familiares que vão levar bebida alcoólica, e tem casais de crente que estão aceitando numa boa isso. Ah, ministro, mas é minha família. Mas a casa é sua. A casa é sua. Você não é uma pessoa de Deus? Você não pode aceitar esse tipo de coisa. Ah, ministro, mas se eu não aceitar esse tipo de coisa na minha casa, eles nunca mais vêm aqui. Se eles gostam de você de verdade, eles vêm, eles vão. E eles vão aceitar a sua posição. Por exemplo, você já reparou uma coisa? Você que é crente, você que o seu marido é crente, você é uma pessoa crente. Por exemplo, vamos supor que você vai na casa de alguém da sua família que eles não são crentes. Tenta colocar uma música evangélica lá para saber se alguns vão deixar. As regras têm que ser deles, não é? Tem que tocar as músicas dele, tem que fazer o que eles querem, não é? Agora, por que na sua casa tem que ser diferente? Não. Se você é uma pessoa de Deus, você tem que viver para agradar a Deus, não pessoas. E tem pessoas que elas estão preferindo agradar humanos, pessoas, para querer ter aquele monte de amigo bajulador do lado, né? Aquele amigo entre aspas, colegas, né? Interesseiros, bajuladores, estão deixando de fazer a vontade de Deus para agradar pessoas. Meu amigo e minha amiga, não faça isso. Decida fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de fazer o que Deus manda, né? A Bíblia diz sobre um homem chamado Ananias, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, para você entender aqui o que aconteceu. Deus apareceu para o Saulo no meio do caminho, né? Deus transformou a vida de Saulo, Jesus entrou na vida de Saulo, Saulo teve um encontro com Deus, e Saulo ele já estava de que maneira? Ele já estava transformado, ele já era uma nova pessoa. E Deus mandou que um homem chamado Ananias, que era servo de Deus, fosse aonde Saulo estava, né? E colocasse as mãos sobre ele e batizasse ele e orasse para que ele voltasse a enxergar, porque até então Saulo estava cego. E o que Ananias fez? Ele até obedeceu, mas primeiro ele questionou. Primeiro ele fez o quê? Ele relutou, né? Jesus virou para ele e falou assim: Ananias, vai lá. Aí no versículo 13, ele diz assim, e respondeu então Ananias, né? Senhor, mas muitas coisas tenho ouvido falar dele, e quantos maus tem feito ao seu povo em Jerusalém, né? Versículo 14 agora, que ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender aqueles que invocam o teu nome. Agora eu pergunto para você, você acha que Jesus
não sabia de tudo isso? Senhor, mas o Senhor tem certeza de que é esse homem que o Senhor está falando? Né? Se fosse nos dias de hoje, ia ter muito crente que ia achar que é o diabo, né? Ia ter muito crente que ia falar, está amarrado o diabo, né? Ia ter muito crente que ia achar que aquela voz não é de Deus, não. Mas foi Deus quem falou com quem? Com Ananias. Ananias, vai lá, coloque as mãos sobre Saulo. O Ananias ele até foi, mas falou, mas Senhor, o Senhor sabe quem é esse homem? De certo Deus não sabia quem era ele. Eu falei num culto que eu fiz, que eu preguei essa palavra, que se Jesus ele soubesse que se Saulo fosse ainda uma pessoa cruel, como ele era, jamais Jesus iria mandar que Ananias fosse lá. Porque Jesus sabia que se Ananias fosse, Ananias poderia ser morto. Porque a intenção do Saulo antes de conhecer Jesus era o quê? Era matar todos os cristãos em Damasco. Ele pegou cartas de recomendação, autorização dos sacerdotes, né? Gamaliel também, acredito eu, que estava no meio disso, que era o professor de Saulo. E ele pegou o Saulo, né? Antes de Paulo era Saulo, ele pegou cartas de autorização. E a intenção dele era qual? Era massacrar os cristãos em Damasco. Ou seja, se o Saulo não tivesse se convertido, e se o Ananias fosse lá, obviamente o Ananias seria morto. Jamais Jesus iria mandar o Ananias lá, se o Saulo ainda tivesse, se Saulo ainda fosse aquela pessoa cruel. Então, meu amigo e minha amiga, se Jesus mandou que o Ananias fosse lá, é porque Jesus já tinha trabalhado na vida do Saulo. Em outras palavras, quando Deus ele te manda fazer algo, Deus já está trabalhando em cima disso. Quando Deus ele te manda algo, ele te dá uma ordem, Deus ele sabe o que está fazendo. Ah, ministro, Deus me mandou conversar com fulano de tal, né? Mas o fulano de tal é tão ruim, ele é tão arrogante, mas se Deus mandou, é porque Deus já está trabalhando no coração dele. Ministro, Deus mandou eu conversar com meu marido, né? Você que é esposa, Deus mandou eu conversar com meu marido para convidar ele para participar do culto. Meu amigo e minha amiga, né? Se Deus mandou, é porque Deus já está trabalhando no coração dele. Ministro, eu quero tanto comprar a minha casa própria, eu quero tanto comprar tal casa, e eu não tenho condição, mas eu estou sentindo um desejo no meu coração que Deus ele mandou que eu fosse falar com o dono dessa casa, para negociar com ele. Você está esperando o quê para você ir? Se Deus ele te mandou, é porque ele já está trabalhando em cima disso, meu amigo e minha amiga. Deus ele jamais vai te dar uma palavra para te envergonhar. Deus jamais vai falar algo para você para te fazer passar vergonha. Então, não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Tá certo? Aí Jesus respondeu, né? Continuando, né? Tá lá no capítulo 9, né? Começa no capítulo 9, versículo 13, né? Começa no versículo 13, tá? Continuando. Jesus então lhe respondeu: vá, pois este é para mim um vaso escolhido, para falar do meu nome entre os gentios, os reis e todos os filhos de Israel. Ou seja,
Jesus estava se referindo ao Saulo. Ou seja, Deus já havia transformado o coração de Saulo. Então não tinha por que o Ananias ter medo de fazer o que Jesus mandou, porque Jesus já tinha convertido o coração de Saulo. Tanto que quando o Ananias foi lá orar por ele, o próprio Saulo pediu para que o nome dele fosse mudado para Paulo. Ou seja, o Paulo ele passou de um perseguidor da igreja a ser perseguido por causa dela. Ou seja, o Ananias ele ficou com medo à toa, porque Jesus foi quem falou com ele. Ele não precisava ter questionado. Então, meu amigo e minha amiga, guarde essa palavra. Seja o que for que Deus está te mandando fazer, não fique relutando. É um perdão para ser liberado? Libere. Né? É um pecado que precisa ser deixado? Você está esperando o quê para deixar? Você está esperando a morte chegar? Aí já não tem mais jeito. Você está esperando Jesus voltar? Aí já não vai ter mais jeito. Então, seja o que for que Jesus estiver mandando você fazer, faça sem medo, porque Ele está trabalhando. Se Ele manda, se Ele pede, se Ele ordena, é porque Ele está trabalhando em cima daquilo que Ele te pediu. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um ótimo feriado de 25 de dezembro, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.